Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 8 de novembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos envolver o nosso amigo Augusto, que vai fazer a nossa prece. Lembrando que nós já estamos no finalzinho do capítulo 5 da obra Missionário da Luz. Vamos envolver então o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece? Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa terça, ao qual nos reunimos em teu nome, buscando, Mestre amigo Jesus, esses ensinamentos e que possamos, através desses ensinamentos que aqui obteremos, nos tornarmos seres humanos melhores. Que tu possa intuir a todos nós aqui presentes e que possamos buscar nesses conhecimentos exercitar o amor que já construímos em nossos corações. Que a tua paz, que teu amor envolva todos aqui os presentes dos dois planos e que possamos, Mestre, sempre estarmos voltados a Ti, Te buscando em todos os momentos. Obrigado e fica conosco hoje sempre, que assim seja. Então vamos lá. Qual o nome do capítulo, Augusto? Capítulo 5. Capítulo 5. E qual é o nome? O nome é Influenciação. Influenciação. Então estamos aqui já fora da instituição espírita, acompanhando mãe e dois filhos, né? Uma menina bem jovem, um menino já não é tão menino, um rapaz. Sabemos que esse jovem está sendo acompanhado de duas entidades e a mãe dele acompanhado de uma entidade. As duas entidades que acompanham o jovem, já descobrimos que ele conquistou essas duas entidades em um prostíbulo. Um homem que vai atrás de um prostíbulo mostra um tanto da sua essência. E essas entidades simpatizaram com ele e passaram a ser sócios. No caso da mãe, a entidade era o ex-esposo. O que o Alexandre fez para tentar ajudar? Utilizou a menina, a irmã mais jovem, e intuiu ela. Foi o nosso estudo anterior, conversando, orientando para que haja, porque os dois são aqueles dois movimentos de muito pessimismo. Ah, não, mas é muito difícil. Você não sabe minha luta. É muito difícil mudar. Quando você crescer, que você passar pelo que eu passo, aí você vai conseguir entender, né? Então, ou seja, apesar de lições maravilhosas sobre a mãe e o irmão, não tiveram absolutamente nenhum efeito. Isso tudo para dizer assim, gente, ajuda vocês recebem, mas vocês nunca querem. Entendeu? Imagina o Alexandre ali, utilizando aquela jovem para trazer lições grandiosas, e eram lições grandiosas, mas eles não queriam. Queriam permanecer, sim, no estado em que se encontravam. Vamos lá, então. Diante do meu espanto, diz André Luiz, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E, em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, em que a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços
com certas entidades ainda atoladas num pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. Pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhes são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Então vamos comentar essa fala, porque o que acontece? O rapaz, duas entidades envolvidas com o prostíbulo, e a senhorinha tinha um esposo, né, que a gente até deu um tom de brincadeira, né? Não existe até que a morte os separe. O fofo desencarna e continua ali dentro de casa, né? É para acabar. Agora ele vai explicar por que essas entidades estão acompanhando, entendeu? Porque sempre que a gente fala em obsessão, a gente sempre se coloca na condição de vítima. Estude no canal o livro Pensamento e Vida, uma mensagem titulada Associação. Aí você vai entender que quando se fala de obsessão, eu posso chamar de sociedade. Há uma sociedade. Então aqui a gente vai percebendo o quê? A gente vai perceber que essas duas entidades são sócias dele, porque ele também gosta. Eles se comprazem juntos, os três. E a gente vai entender agora a situação aqui desse esposo. Vamos ver o que levou essa ação, por que ele está vinculado ainda à esposa. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. Ou seja, ele casou simplesmente para fazer sexo. Interesses corporais, físicos. Não havia uma relação espiritual. Primeiro ponto. Se não como uma união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E, em vista de haver passado tempo de aprendizado terreno, porque estar na terra é o tempo de aprendizado, deve ser, sem ideias enobrecedoras, ou seja, era um homem vertical ou horizontal? Horizontal, um homem que só pensava nas coisas da terra. Um homem fisiológico, um animal. Então, quando a gente pensa só de uma forma horizontal, é o animal. O animal come, bebe, dorme, procria e trabalha. Você não vai ver um animal fazendo meditação, você não vai ver um animal estudando as lições morais de Jesus Cristo, você não vai ver um animal adorando a Deus, você não vai ver um animal se esforçando para se tornar um animal melhor. Então, muitos de nós, apesar de todas as nossas capacidades espirituais, nós não a usamos apenas o quê? A capacidade de um animal: comer, beber, dormir e procriar e trabalhar, porque o animal, todos os animais trabalham para o seu sustento. Então olha a condição do esposo. E em vista de haver passado tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, comer, beber, dormir e procriar. Interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos. Porque as sensações, ela me provoca uma gratificação. E eu acho tão interessante, tudo que é para multiplicar a vida e para manter a vida, nos promove prazer. Então, sentar para nos alimentarmos nos promove um prazer.
Porque se fosse doloroso, a gente já teria perecido. Imagina comer, é uma dor comer. É uma angústia comer. A mesma coisa procriar. Se a procriação não tivesse envolvido o prazer, imagina, procriar é uma coisa terrível, ia doer, um sofrimento enorme. Pronto, acabou a procriação, ninguém vai mais procriar. Então, quando se fala em manter a vida orgânica e procriar, isso está envolvido o quê? O prazer. Olha que interessante. Então, olha só, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico. Então ele continua apegado à comida, apegado à bebida e apegado ao sexo e à presença. Então ele diz, ele não se sente com bastante força para abandonar. Ele não se sente, mas que ele pode, mas ele não quer. Ele não se sente. Então não, é aquilo que os Espíritos dizem, o que vos falta é o quê? É vontade. Mas uma vontade o quê? Vacilante? Não, uma vontade firme. Então ele não se sente. Não se sente porque ele não quer mesmo. É apego. Para abandonar o círculo doméstico, em que a companheira, ou seja, a esposa, ou seja, a fofa, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação do esposo, do fofo, começa a preocupar-se com os problemas concernentes, ou seja, referente à vida espiritual. Ou seja, ela também passou uma vida inteira fazendo o que o marido fazia, sem absolutamente nenhuma preocupação com a sua essência espiritual. Ela começou agora, depois que o marido morreu. Porque tem gente que é assim, né? Quando morre alguém, diz, a gente morre, é? E agora? Morreu, vai para onde? Então eu vou procurar saber as coisas. Vou procurar me inteirar desse lado espiritual. Quantos não buscam a religião depois de terem passado por um processo de desencarnação de um familiar? Foi o caso dela. Quanto ao rapaz... Então, ou seja, eles estão no mesmo nível? Estão. Esposo e esposa. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, apronta aqui, apronta ali, apronta aqui, apronta ali, criou, não são laços, são fortes laços com certas entidades ainda, olha a palavra, fortes laços, e outra palavra, atoladas no pântano de sensações do meretrício. Abusar das funções nos torna escravos. Atoladas no pântano de sensações do meretrício. Quando a gente olha a humanidade hoje, quando se fala de sexo, ficou algo muito vulgarizado, sem absolutamente nenhum respeito. Agora pensa na condição espiritual de cada um, encarnados e desencarnados juntos. Então imagina o que é estar em contato com um encarnado nessa condição. Olha aqui, os três estão conversando. A menina nem se apercebe, mas ela não está conversando só com ele, ela está conversando com ele e ainda tem mais duas entidades. Ela está com a mãe dentro de casa, mas a mãe não está só, o pai também continua lá. Entendeu o que é a nuvem de testemunhas? Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades, ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram. Então, não são só essas.
Essas é que estão mais agarradas a ele, mas ele tem outras companhias. Olha só, porque ele diz, ó, das quais se destacam, olha só, no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverante, as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal, quase que integralmente sintonizadas. Isso quer dizer o quê? Somos iguais, pensamos da mesma forma. Vocês lembram como estava a zona da área sexual dele? Cheio de bacilos psíquicos, monstrinhos psíquicos que ele cria com a sua mente. Vocês lembram disso? Nós já estudamos isso aqui. É esse rapaz. Olha aqui as companhias espirituais dele. O homem pensa em sexo 24 horas. Tia, como é que eu faço para ter a companhia de espíritos nobres? Se esforce para ser nobre. Por quê? Se você faz o bem, se você luta pelo bem, se você estuda, você não pega uma revista de tititi, tatatá, de fofoquinha, você não entra no computador, no celular, seja lá onde for, para estar vendo vídeos pornográficos. A sua conversa é uma conversa sadia, você se esforça para fazer o bem, você trabalha no bem. Me conta, você vai ser uma boa companhia para esse tipo de espírito? Não vai dizer, não tem nem graça. Entendeu? Quando eles falam de associação, então, se eu quero a presença dos espíritos nobres, que eu me esforce diariamente para ser um espírito nobre. Aí sim eu estarei associada a espíritos nobres. É simples, gente. Nós não precisamos fazer nenhuma faculdade, nenhum doutorado para entender o que é uma associação. Fala de quem tu és e a gente sabe quem são as tuas companhias. Ninguém vai para um prostíbulo e sai de lá com a Emmanuel do lado. Ninguém se reúne com um grupo para fofocar e falar maledicência com Jesus presente. Não tem, gente. Então é simples, a lição é... Qualquer um de nós temos capacidade de entender, até as crianças. Não é verdade? Quem são os meus sócios? São aqueles que comungam do mesmo ideal, dos mesmos ideais. Ficou claro? O seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que eles são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Associação. Ele nem se apercebe. Porque, gente, quando você fala em influência, nós vivemos um período que as nossas mães diziam muito assim: se afaste de fulano. Por quê, mamãe? É má influência para você. Porque você estando na presença de um espírito, encarnado ou desencarnado, que te influencia para o mal, a probabilidade de você cair é muito grande. Então, imagina isso no mundo espiritual. A criatura já é sócio, tem uma tendência enorme. Aí fica essas duas entidades, fora as outras, ali criando pensamentos para ele, idealizando, dando ideias pornográficas, situações. E olha, lembra que ele é casado. E a cabeça do caboclo fica ali, ele não tem sossego. Só que ele não sabe que os pensamentos são sugestões. E o que ele vai? Ele vai realizar. Só que quando ele vai realizar, elas estão tão
acopladas magneticamente com ele, que elas participam do mesmo prazer. Elas sentem o mesmo prazer. É por isso que espíritos precisam dos encarnados. Porque com os encarnados, eles sentem o mesmo prazer, porque eles estão acoplados. É um instrumento. E participam, veem tudo. Estão ali, na mesma orgia. Indagou André, tadinho, emocionado. E a gente também, né? E não haverá recurso para libertá-los? O orientador sorriu paternalmente e considerou. Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Vamos procurar. E os amigos espirituais de Abril e Sêmio, 909. Livro dos Espíritos. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Resposta: sim. E às vezes com pouco esforço. Os homens sempre poderiam vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Bem, questão 909, vamos pegar aqui, porque o que o nosso Alexandre está falando é de esforço. Você vê que ele lamentou, que ele não se sente bem, ele sabe das suas fragilidades, não sabe? Esse rapaz já identificou tudo. Ele queria desenvolver a mediunidade para saber que os espíritos pudessem falar para ele como é que ele tem que melhorar, o que está acontecendo com ele. E o que o Alexandre disse? Não, a gente não desenvolve mediunidade para isso. A gente primeiro tem que se moralizar, fazer um esforço. André então perguntou: a gente não pode fazer nada para ajudar esses irmãos? O orientador sorriu paternalmente. Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Você quer o quê, André? Que eu chegue lá e rompa as algemas? Não é assim, gente. É eu que tenho que mudar. Não é reforma íntima, não é conquista moral. Tem como eu conquistar para o Augusto e dizer: tá aqui, Augusto, a tua conquista moral, eu conquistei para ti? Não existe isso, gente. O primeiro passo é reconhecer. Ele sabe a encrenca dele é sexo. Ele está enrolado nessa hora. A
pergunta é, ele está com disposição para mudar? Não, porque ele gosta. Ele sabe que é errado. Mas ele continua. Por quê? Porque gosta. Então, quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? A mãe e o filho, no caso? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. Acabamos de ver um auxílio. Ele usou quem? A menina. Resolveu alguma coisa? No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros. Então, o jovem alimenta as entidades, porque ele realiza. E as entidades alimentam o jovem, porque dão as ideias. Então, ambos ali o quê? Se alimentam. Isso mesmo no mundo encarnado. Às vezes a criatura é má, mas ainda assim ela tem alguém ao lado dela também mal, dando as ideias. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. E ambos se alimentam, porque um dá ideia e outro realiza. Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Ficou claro? Eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis. Lembra que tinha uma que estava enrolada com a alimentação, lembra? E aí também tem espírito vinculado que fica fazendo com que a gente sinta, eu vou pegar da alimentação, o sabor da comida. A compulsão na comida, você sente o sabor, te dá um desejo, aquilo vem na cabeça. E você não consegue controlar quando tu vê, já comeu. Sugestão. Isso para tudo. Para alimentação, para os vícios químicos, para os vícios sexuais, para tudo. A pessoa que é hipocondríaca atrai espíritos nessa mesma condição e começa a fazer com que a pessoa pense cada vez mais em doenças. Porque tudo é o que? Associação. No entanto, eles próprios alimentam-se uns dos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis. Imponderável pode pesar, pode tocar, pode... Imponderável. Para os que eles não possam sondar o mecanismo íntimo. Absolutamente imponderável. Então, uma pessoa dessa, eu achei interessante, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. O mecanismo íntimo de quem? Do encarnado ou dos desencarnados? O que vocês acham? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. Ele está falando de quem? Do encarnado. De nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios, eles quem? Os encarnados. Alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que eles não possam sondar o mecanismo íntimo. Imponderável para quem? Acredita para os dois, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. Eu estou entendendo assim, que a influência deles era muito grande e ela de uma forma imponderável, quer dizer, invisível, como eles dizem aqui, sutis e imponderáveis, quer dizer, eles não percebiam materialmente, mas recebiam a influência sutil pelo pensamento, pela intuição, pela vontade, mais ou menos isso, né? Quer falar, Augusto? Não, para mim eu entendi que eram os dois, né? Que ele fala tanto do encarnado como desencarnado era tão sutil que
era imponderável, né? Como ele diz aqui. Você quer falar, Paulo? Durante a reunião mediúnica, o próprio Cícero o André Luiz não conseguia ver. Ele teve que ter uma manipulação feita ali para que ele passasse a ver Os detalhes, né? Os detalhes. Os detalhes dos órgãos que estavam contaminados com essas situações, tanto do rapaz quanto da moça que come demais e etc. Então, numa análise superficial, estava tudo bem, tudo ok, mas aí quando vai e observa mais detalhadamente com outras condições de visão, aí percebe onde é que estão as reais situações. Que na verdade, resumindo, é assim, eles estão totalmente enrolados e não percebem nada, os encarnados. Porque é aquele termo de o quê? Como ele diz, os que eles não possam sondar o mecanismo íntimo. Quantas vezes nós estamos totalmente imbuídos, envolvidos por espíritos perversos e a gente tem certeza que isso é nosso? E não é. Porque a gente não consegue aí sondar, né, os mecanismos íntimos. A regra é muito simples. Estou aqui, momento Smurf, né? Ali cantando, de repente chega um pensamento pronto e rápido. A primeira pergunta: é um pensamento bom? Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Então, quem está me inspirando é do bem. O pensamento é ruim? Então a árvore também é ruim. Então eu não tenho que me questionar se é meu ou se é do espírito. Não é isso. Eu tenho que questionar se é bom ou se é ruim. Se é ruim, substitua imediatamente. Se o pensamento ruim persevera, entra em oração. E são pensamentos às vezes simples. Vamos dizer que você é casado ou casado. E aí, de repente, a tua esposa trabalha com um chefe, né? O chefe dela. E aí você já começa, ela é secretária dele. Será que eles estão fazendo uma hora dessa, hein? Ali dentro daquela sala. O pensamento que está sendo sugerido é bom ou é ruim? Está te tirando a paz? Substitua. Senão você vai enlouquecer. Então eu dei um exemplo bem simples, para que a gente possa entender. Ou então, quando você é uma pessoa que tem dificuldade de relação consigo mesmo, uma pessoa que tem dificuldade de se valorizar, de se amar, uma pessoa que está sempre muito para baixo, aí de repente ela começa: fulano passou e não falou comigo. Será que eu fiz alguma coisa para ele? Mas o que será que eu fiz? E esse pensamentozinho pequenininho, simples, pode tirar a paz da pessoa. Porque como ela já tem um problema desse desamor, isso vai tomando uma proporção cada vez maior. E aí o Espírito aproveita esse momento e diz: fizeste sim. Pensa bem. E a pessoa enlouquece. Porque tudo começa onde? No pensamento. Tudo no pensamento. Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? A algema está livre ou está preso? Está preso. E só quem pode romper essa algema? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. Ou seja, eu sou um amigo permanente, estou sempre pronto a ajudá-los. Mas, no entanto, porém, entretanto, todavia, lembra? No entanto, eles próprios alimentam-se uns dos outros no terreno das sensações sutis.
absolutamente imponderável para os que eles não possam sondar os mecanismos íntimos. É inegável que procuram agora os elementos de libertação, tá? Eles procuram os elementos, mas como? Aproximam-se da fonte de esclarecimento, porque eles estavam dentro do centro espírita, ouvindo as lições do nosso Senhor Jesus Cristo, aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação, né? Ai, eu não aguento mais essa minha vida de prostituição, indo lá para aquele cabaré, não aguento, ele está lá, está cansado. Efetivamente estão cansados, experimento isso. E efetivamente experimento, né, a situação experimento efetivamente o desejo de vida nova. Eu queria tanto mudar. Contudo, entretanto, todavia, esse desejo é mais dos lábios que do coração. É mais dos lábios do que do sentimento. Por constituir aspiração, desejo muito vaga, quase até nula. Quase nula. Desejo vago. Lembra da questão 909? Sem vontade. Sem esforço. Sem esforço algum. Olha aqui, 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim! E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Com poucos os que se esforçam entre vós. Vontade. E ele diz aqui, contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir uma aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as, essa força, determinantes no domínio da ação regeneradora. Vontade, usa a tua força, usa a tua energia. Não vou. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis. Por quê? Porque a gente quer o pozinho do piripimpim. O povo mais antigo sabe qual é o pozinho do piripimpim, né? Piripimpim, né? Que era do sítio do Pica-Pau Amarelo. Era um pozinho que caía e tudo mudava. Então não existe isso. Mas é o que a gente quer. A gente quer que a coisa mude sem entender que a mudança, só quem pode quebrar a algema somos nós. Então não vai surgir uma nova Conceição. Eu tenho que trabalhar essa nova Conceição. As coisas não acontecem em passo de mágica. A gente tem que lutar, meus irmãos. Por isso que ele falou em vontade. Eu tenho que superar o mal que está dentro de mim. Eu tenho que lutar. É uma luta diária contra as nossas más tendências. Mas eles querem o quê? Nós queremos o quê? Milagres que são inadmissíveis e renunciam às energias próprias. Porque é como se fosse assim, olha, força para isso não tem. O que te falta é o quê? Vontade. E aí a gente acaba renunciando a essas energias. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós temos o DNA divino. Por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. E qual é essa energia própria, que é a alavanca? O que nós acabamos de aprender? Quem é a alavanca? A vontade. Mas a vontade não é um conjunto de letras, ela é uma energia, ela é uma alavanca. E a gente não pode dizer nunca mais. Usa mesmo a técnica dos nossos irmãos
que estão ali trabalhando contra o alcoolismo, só por hoje. Então, se você tem por hábito, por exemplo, a fofoca, passa um dia sem fofocar. Diz a minha língua, não vou falar mal de ninguém hoje, eu não vou ligar para ninguém falando mal de ninguém. Só por hoje. Se for um desequilíbrio na área sexual, que você é viciado, que você vai para o computador, que você fica vendo, hoje eu não vou abrir esse computador. Só por hoje eu não vou. Eu vou orar, vou fazer estudo do EOS, vou preencher minha cabeça. É uma luta. É assim, gente, que é a mudança. Se você é hipocondríaco, hoje eu não vou pensar em doença. Eu não vou pensar em doença. Eu vou pensar hoje em saúde. Eu vou me sentir uma pessoa saudável. Entende? Se é uma pessoa violenta, exercita a não violência. Então, nós sabemos, a gente não vai fazer isso aqui agora, mas se nós fizermos aqui uma roda e assim, cada um fala da ferida que mais incomoda, nós sabemos quais são. Todos nós sabemos. Olha, a ferida que mais me incomoda é essa aqui. Sim. Nós temos todo o tratamento para fazer, mas é necessário a gente fazer o curativo. Ninguém vem fazer esse curativo. E o mais legal é que nós estamos inseridos no meio e com pessoas que nos dão todo o subsídio para tratar desse ferimento. Todo. As pessoas estão sempre nos apontando aonde está a nossa mazela para curar. Tanto é que machuca. Foi bom, gente? Vamos deixar essa pergunta empendurada aí? Porque aí ele vai perguntar na retirada. Não dá para retirar esses vampiros? A gente sempre querendo uma solução o quê? Imediata, né? Sem esforço. A gente apronta e depois não quer arrumar a bagunça que fez, né? Que bom. Alguma pergunta, meus amigos? Nenhuma colocação? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, muitos de nós, apesar de todas as nossas capacidades espirituais, nós não a usamos. Usamos apenas o quê? A capacidade de um animal. Comer, beber, dormir e procriar. E trabalhar. Porque o animal, todos os animais trabalham. Trabalham para o seu sustento. Como é que eu faço para ter a companhia de espíritos nobres? Se esforce para ser nobre. Entendeu quando eles falam de associação? Então, se eu quero a presença dos espíritos nobres, que eu me esforce diariamente para ser um espírito nobre. Aí sim eu estarei associada a espíritos nobres. É simples, gente. Então não vai surgir uma nova conceição. Eu tenho que trabalhar essa nova conceição. As coisas não acontecem em passo de mágica. A gente tem que lutar, meus irmãos. Por isso que ele falou em vontade. Eu tenho que superar o mal que está dentro de mim. Eu tenho que lutar. É uma luta diária contra as nossas más tendências. Nós temos todo o tratamento para fazer, mas é necessário a gente fazer o curativo. Ninguém vem fazer esse curativo. E o mais legal é que nós estamos inseridos no meio e com pessoas que nos dão todo o subsídio para tratar desse ferimento. Todo. As pessoas estão sempre nos apontando aonde está a nossa mazela para curar. Tanto é que machuca. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver o nosso irmão Murilo para fazer a nossa prece de gratidão.
Amado Mestre Jesus, com um coração alegre, queremos te agradecer por esta oportunidade, este momento de luz e de paz. Paz ao nosso coração inquieto e luz para os nossos pensamentos errantes. Muito obrigado, Senhor, por este estudo, por essas pessoas que nos cercam e por todo o apoio que recebemos. Que assim seja. Meus amigos, um beijo no coração de cada um. Lembrando, a tia estará de férias, 13 dias. Então, a próxima semana é um feriado, é 15 de novembro, nós não teremos atividade. E na semana seguinte, dia 22, quem vai estar conduzindo o trabalho, a nossa amiga Lúcia, o nosso amigo Augusto estarão aqui conduzindo, tá? E aí, na semana seguinte, a titia já estará aqui de volta, se Deus permitir. Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.